Prevendo o grid de 2027 da Fórmula 1. Agora o Fred enlouqueceu de vez. O cara não fez nem vídeo de previsão de 2026, já tá querendo prever o grid de 2027? Pois é, esses dias eu tava andando um pouco ali no feed do meu YouTube, vendo alguns vídeos, procurando alguma coisa pra assistir, e eu percebi uma grande quantidade de criadores de conteúdo gringos que fazem exatamente esse tipo de brincadeira, e não é algo que eu costumo ver no Brasil, que é de antes da temporada começar, você fazer um vídeo prevendo como que vai ser o grid da próxima temporada, e enfim, quando a próxima temporada chega, você faz um vídeo reagindo às previsões que você teve e compara como ficou o grid real. E eu vi, pelo menos uns 3 vídeos desse tipo apareceu pra mim, de canais gringos, e eu falei, cara, acho que seria legal fazer uma brincadeira dessa também no Clube da F1, de tentar prever como que eu acho que vai ser o grid, baseado nas informações que a gente tem hoje, de contrato, de rumores. E quando chegar 2027, já no ano que vem, a gente volta pra esse vídeo aqui, reage a ele e vê o que mudou de fato em relação ao grid de 26 para 27. E o vídeo de previsão, Fred, ele não vai sair? Sim, ele vai sair, o vídeo de previsão da temporada de 2026, no mesmo jeito que a gente fez na temporada de 2025, ele vai sair normalmente, só que ele vai sair antes da pré-temporada, logo antes da pré-temporada começar, porque também ali tem um pouco da graça, né, de você tentar ver com as informações e com os rumores que você tem, de tentar prever o grid antes de você ter as informações concretas e depois ver o que a gente acertou e o que a gente errou. Mas agora a gente vai então, baseado nas informações que a gente tem hoje, tentar prever como que vai ser o grid em 2027. Para esse vídeo a gente vai fazer em ordem crescente, ou seja, da equipe que ficou em último lugar dos construtores até a campeã McLaren. Claro que a gente tem uma equipe nova no grid, então ela já vai ser a primeira. Nossa primeira equipe para prever a dupla de 2027 é a Cadillac. E a minha aposta para a dupla da Cadillac em 2027 é Sérgio Pérez e Colton Herta. Eu acho que esse daqui talvez seja um que a maioria das pessoas apostaria, pelo menos na entrada do Colton Herta. Aí vai variar de cabeça para cabeça o que você acha que vai acontecer com a outra vaga. Se vai ser o Sérgio Pérez, se vai ser o Valtteri Bottas, se vai ser outro piloto. Mas uma grande certeza que dá pra gente tirar daqui é que o Colton Herta vai estar nesse centro da Cadillac em 2027. Obviamente, eles já tinham tentado trazer ele no primeiro momento, mas ele não conseguiu os pontos da superlicença lá na Indy. Inclusive, tem um shorts muito bom que eu já produzi, que é como a Fórmula 1 tá tirando um sarro gigantesco da cara do Colton Herta. Ele deve sair provavelmente nesse final de semana, que é basicamente quando ele sai lá da Indy e vai pra Fórmula 1, a FIA vai lá e muda o sistema de pontos da Indy, e ele poderia ter conseguido a superlicença se tivesse feito um treino livre no ano passado, por exemplo, se tivesse corrido sob esse novo sistema de pontos da Indy, mas ele não conseguiu, e agora ele precisa terminar pelo menos em 8º lugar na Fórmula 2 para conseguir os pontos necessários para ter a superlicença e poder pilotar na Fórmula 1. E sim, com todo respeito, ele vai conseguir terminar em 8º lugar. Ele pode acabar não brigando pelo título, que seja, mas ele consegue, com uma certa tranquilidade, pelo nível técnico que ele tem, pela qualidade, pela capacidade dele, pelos anos de experiência que ele já tem numa categoria de ponta que é a Indy, ele termina dentro do top 8. Pode ser que a Hi-Tech não construa o melhor carro ali, no caso não esteja com o melhor carro, é que construir, né, é um termo muito forte para falar na Fórmula 2, mas pode ser que não seja o melhor carro ali do pelotão, e ele não consiga talvez disputar o título com uma Invicta, que é o carro do Rafa e do Joshua Dirksen. Mas ele termina tranquilamente no top 8, se ele fizer isso, ele vai ter os pontos, e se ele tiver os pontos, ele vai estar na Cadillac. Agora, minha aposta pelo Sérgio Pérez, olhando como foram os últimos anos, claro que a análise fica um pouco turva, porque querendo ou não, o Bottas estava num carro muito ruim da Sauber, mas ainda assim, olhando pela entrega e pela qualidade dos pilotos, especialmente nos últimos anos deles na Fórmula 1, eu tendo a colocar o Pérez como um piloto melhor hoje. Se eu tivesse que apostar, se eu tivesse o dinheiro aqui agora, eu tenho que escolher um dos dois para performar melhor nesse carro da Cadillac, eu vou colocar o Sérgio Pérez. Eu acredito que ele vai conseguir entregar um resultado melhor. O tempo dele na Red Bull o tempo provou, né, inocentou o Sérgio Pérez, que ele realmente fez um bom trabalho, e depois os pilotos que subiram no lugar dele não conseguiram fazer nem metade do que ele fazia naquele carro. Então, ele tem uma qualidade muito maior que foi escondida por conta daquela bomba que era o segundo carro da Red Bull, e eu acredito que ele vai fazer um bom trabalho. E se ele fizer isso, ele consegue renovar para 2027, sendo então companheiro do Colton Herta na Cadillac. Nossa próxima equipe é a Alpine, em que eu vou com a dupla Pierre Gasly e Franco Colapinto. Uma dupla que eu não vou mudar nada da temporada de 2026, o Pierre Gasly já está
assinado para a temporada de 2027, então realmente ele não tem muito com o que se preocupar nessa situação, ele já vai estar na equipe francesa, claro, só se algo muito fora da curva acontecer, mas eu também estou considerando essa questão de contrato, né, pilotos que já estão contratados e estão seguros na equipe. Claro que você ter um contrato ali, muitas vezes na Fórmula 1 não significa que você vai cumprir ele até o final, mas na situação do Pierre Gasly, é o líder da equipe, é francês, tá indo muito bem, eu tenho certeza que ele fica, não tá sendo considerado por nenhuma outra equipe grande, eu tenho certeza que ele vai ficar ali na Alpine, ainda mais porque a Alpine provavelmente, ainda mais com esses rumores do motor Mercedes estar um pouco acima do resto, deve dar um salto de performance no caso, e isso vai com certeza convencer ele a ficar pela equipe. O segundo nome, Franco Colapinto, eu já fiz vídeos, eu já defendi ele aqui, claro que não é todo mundo que concorda com essa minha opinião, mas eu mantenho ela, eu acho que o Franco Colapinto é um bom piloto, não é nada fora da curva, não é um piloto que eu olho e falo vai ser campeão mundial, eu particularmente não tenho essa visão do Franco, mas eu acho ele um grande piloto sim. Eu acho ele um bom piloto, perdão. Eu acho ele um piloto consistente que tem nível pra ser um meio de pilotão na Fórmula 1. Como ele provou no ano passado, em que ele ficou muito bem comparado ao Pierre Gasly. Em várias corridas terminou na frente do Pierre, em várias corridas classificou na frente do Gasly também. E a gente tá falando de um Gasly que é muito bom. Pra mim o Gasly é um ótimo piloto. Ele não tá na primeira prateleira, mas eu acho ele um ótimo piloto. Se tiver um carro pra vencer corridas, ele é capaz de vencer. E o Franco, vez ou outra, conseguiu bater de frente, conseguiu se classificar na frente dele, se eu não me engano, num total ali de 6 corridas, mais ou menos, totais, classificação e terminar na frente do Pierre, no tempo em que eles foram companheiros de equipe. Que para um novato que estava chegando na situação em que ele chegou, no meio da temporada, eu acho que já é um grande feito. E apesar dele não ter pontuado, ainda assim, tipo, a partir do momento que ele entra, o carro da Alpine ficou horrível, né? Assim que o Franco entra na Alpine, o carro da Alpine ficou horrível, ele era muito ruim, o Pierre começou a não conseguir pontuar mais, e quando pontuava, um 10º lugar chorando. Então eu não acho que a questão da pontuação seja um negativo, ele vai fazer uma boa temporada em 2026 e deve renovar para 27, sem falar que a questão financeira dele ajuda muito também. A nossa próxima equipe é a Audi, outra equipe que não vai ter mudanças na minha aposta. Gabriel Bortoleto e Nico Hülkenberg devem ser os pilotos para 2027. Aí mais uma equipe que não vai ter mudanças, vamos ficar aqui no sem graça pela segunda equipe seguida, tá difícil falar português, mas a partir da próxima equipe a gente vai ter mudanças, mas agora a gente vai falar da Audi. Porque o Gabriel Bortoleto ele está muito bem visto dentro da Audi, isso é um fato, isso é evidente, a Audi está querendo muito ele, o próprio pai do Bortoleto já teria dado uma entrevista na Rádio Bandeirantes, no programa Bandeira, se não me engano o nome do programa, no qual ele teria dito que a Audi estaria preparando oferecer um contrato para o Gabriel, para ele ficar na equipe alemã até 2030. Tamanho a confiança que eles têm no trabalho do Gabriel. Então, se ele fizer um bom ano, e ele provavelmente deve fazer, esse contrato, ele vai vir. Claro que o contrato não deve vir agora, eles devem esperar vir até metade do ano, ver como o Gabriel se desenvolve no regulamento novo, no segundo ano de categoria, porque apesar de eu achar que o Gabriel fez uma grande temporada em 2025, ele ainda mostrou alguns problemas. Então, eu acho que a Audi está só esperando para ver se ele tem a capacidade de evoluir esses problemas e ver, tipo, perfeito, esse é o cara que a gente quer pro longo prazo pra nossa equipe. E o Gabriel tem total capacidade, tem total qualidade de corrigir esses pequenos problemas que atrapalharam em alguns momentos a temporada dele de 2025. Ele é um grande piloto, não à toa foi campeão da F3 e da F2, né? Então, ele tem a capacidade de provar pra Audi que ele é o piloto do futuro da equipe, e a Audi, assim como a McLaren fez com o Lando Norris, quer que ele seja essa cara, o rosto do projeto pelos próximos anos. Por outro lado, o Nico Hülkenberg, que também tem um contrato que encerra em 2026, o Gabriel e o Nico têm um contrato que acaba na temporada de 2026, esse é o último ano deles contratados pela Audi, pelo menos até o momento. Ele também fez um grande ano, pegou o primeiro pódio da carreira, foi muito bem, foi o principal pontuador da equipe, em várias corridas fez um ótimo trabalho. Se ele manter isso, e eu acredito que ele vai, porque eu acho o Hülkenberg um ótimo piloto, ele é um piloto que merecia muito mais pelo que teve na carreira. Não digo necessariamente um título mundial, mas ele merecia ter vitórias, ter, sabe, pódios no nome dele. Ele é um piloto que merecia encerrar a carreira dele tendo vencido algumas corridas, tendo tido alguns pódios no nome dele, sabe? Porque ele é um piloto que merece, ele tem qualidade e habilidade pra isso, sempre teve, ele só nunca teve muita sorte na questão das equipes. E eu acredito que ele vai fazer mais uma vez um grande trabalho, é um piloto alemão, o melhor piloto alemão que você tem disponível pra colocar num carro de Fórmula 1 hoje é o Nico Hülkenberg, e isso também vai pesar na questão da Audi. Ele já tem o futuro do projeto, né, a cara do projeto para o futuro, que é o Gabriel Bortoleto, que é um piloto brasileiro. E você ter um piloto alemão numa equipe alemã ainda é muito importante para a questão de marketing, para a questão de atração de torcida, para a questão de fortalecer esse vínculo e essa imagem dentro ali também do país.
Então eles vão manter o Nico Hülkenberg, provavelmente é um piloto experiente, é alemão e faz um bom trabalho. Eu não acredito que a Audi tenha razão qualquer para mudar essa dupla. Próxima equipe é a Haas. E como eu disse, a gente vai sim ter mudanças aqui, porque para mim, a dupla da Haas em 2027 será Valtteri Bottas e Rafa Câmara. Sim, eu estou mudando os dois pilotos da Haas para 2027 por dois motivos completamente diferentes. A primeira questão aqui eu acredito que o Esteban Ocon vai fazer o seu último ano na Fórmula 1 em 2026. Eu não consigo ver ele tendo uma melhora significativa, baseado no resultado que ele teve em 2025. Foi um péssimo ano do Ocon. Pra mim foi um péssimo ano dele, ele foi muito mal e ele entra em 2026 com a corda no pescoço. Se ele não conseguir mostrar que ele merece, que ele tem esse nível pra ser o primeiro piloto da Haas, porque antes dele eles tinham o Hülkenberg que tava fazendo um excelente trabalho na Haas. Daí chega o Ocon, ele começa bem, começa pontuando uma corrida ou outra, o Berman não consegue muito bem, só que daí o Berman pega o jeito do carro e o Berman quase pega um pódio. E o Ocon continua ali apanhando do Berman, inclusive. Sabe, isso não pega muito bem. Não é uma imagem muito positiva para te defender ficar na categoria. Então, por conta disso, eu acredito que isso pode pesar para que ele saia da Haas em 2026 e quem ocupe o seu lugar seria, então, o Valtteri Bottas, exatamente nessa função de piloto experiente. Um piloto que, pra mim, apesar de eu ter falado, né, defendido que eu acho o Sérgio Pérez melhor, não acho o Bottas ruim, especialmente pra uma equipe de meio de pelotão. Ele é um piloto consistente, não bate, ele é um piloto, especialmente em classificação, muito bom. A gente se esquece, mas ele tem o recorde lá bizarro de 103 Q3 seguidos pela Mercedes. 103 Q3 seguidos. Então assim, ele é um piloto que sabe se portar em classificação, isso é muito importante para o carro da Haas, que tem dificuldade de subir no pelotão na corrida, mas se consegue se classificar bem, pode sonhar ali com um pontinho chorado, terminando no top 10. Eu acredito que então, buscando preencher essa vaga de piloto experiente, eles vão atrás de quem sair da Cadillac. Nesse cenário que a gente está criando, é o Bottas e eles iriam atrás do Bottas. O outro nome, Rafa Câmara, ele entraria no lugar do Oliver Berman, que vai para outra equipe no nosso ranking aqui. Ranking não, né? Na nossa previsão das duplas de 2027, a gente já conversa mais pra frente. O fato é que o Rafa Câmara é piloto da academia da Ferrari, e a Ferrari tá querendo com todas as suas forças colocar ele na Fórmula 1, tá sendo bem protegido. Tem uma passagem nossa, parece que eu vou dizer algo filosófico, né? Tem uma frase muito boa do Rodrigo França, jornalista, em que ele disse que quando ele quer conversar com pilotos da Fórmula 3, Fórmula 2, é muito fácil. Ele chega na equipe, a equipe lá só, vamos marcar horário, beleza, daí pode entrar lá e conversar com o piloto. Na questão do Rafa Câmara, não é tão simples assim. Ele tem uma blindagem da Ferrari. Se você quiser conversar com ele, você tem que passar pela Ferrari antes. E isso não é comum em pilotos que estão na academia. Muitos dos pilotos que estão na academia, você quer conversar com ele, você consegue. O Rafa não. Você já tem uma blindagem da Ferrari. Tipo, você quer falar com ele, você tem que falar com a Ferrari, não é com a equipe dele, na Fórmula 2, na Fórmula 3. É com a Ferrari. Porque a Ferrari já tá preparando ele. Já tem esse entorno, porque a Ferrari realmente acredita que o Rafa tem um potencial de ser um grande piloto um dia. E eles vão, se tiver uma vaga na Haas, como nesse cenário que nós estamos falando, forçar a entrada dele na equipe, sendo que assim, não é algo público, mas como a gente viu nos últimos anos, a Haas cede uma das suas vagas sempre para um dos pilotos da academia da Ferrari se eles pedirem. Provavelmente é algo que está em contrato baseado no fornecimento de motor que eles dão para a equipe americana. Então, provavelmente, se tiver essa oportunidade do Oliver Berman não estar lá, o Rafa Câmara será colocado na Haas, e daí eu fico com essa dupla Rafa Câmara e Valtteri Bottas. Próximo nome da nossa lista é a Aston Martin, na qual eu vou de Charles Leclerc e Fernando Alonso. Pois é, eu tirei o Lance Stroll, você já deve estar falando que o Fred enlouqueceu, como que o Lance Stroll vai sair da equipe, e eu tenho dois argumentos para defender a escolha dessa dupla. Em relação ao Fernando Alonso, ele já disse que se o carro não for bom, talvez ele fique mais uma temporada. Se o carro não for o esperado, talvez ele fique mais uma temporada. E segundo os rumores de que o motor Honda é o pior de todos os motores entrando no começo do novo regulamento, o carro definitivamente não vai ser bom. E ele provavelmente ficaria mais um ano na Aston Martin se ele quisesse, ele tem total capacidade e qualidade para isso. Agora, em questão do Charles Leclerc, eu vou dizer que eu acredito que esse pode sim ser o último ano do Lance Stroll na Fórmula 1. Isso aqui já tá muito mais na crença, não é mais na fé do que qualquer outra coisa. Mas eu tendo a acreditar dessa vez, assim, é muito mais isso aqui assim, do que razão. Isso aqui é muito mais um feeling, muito mais emoção do que a razão falando com vocês agora. Mas eu realmente acredito que pode haver
a desistência do Lance Stroll de continuar para 2027. Talvez ele já não aparenta estar no 100% de vontade de pilotar, já teve aquelas polêmicas de que talvez ele não queria mais, mas o pai dele convenceu ele a ficar. Pode ser que o carro não sendo muito bom e a pressão da mídia continuando falando, olha como o Lance Stroll, olha ele, possa fazer com que ele finalmente desista da categoria e vá para outro lugar. Você tem o projeto da própria Aston Martin nos hipercarros da WEC, quem sabe ele não fala, agora eu quero ir para outro lugar, quero fugir um pouco da imprensa global, da mídia, dessa pressão, e ir para um lugar mais tranquilo. E ele vai ter vaga garantida, claro, na equipe da Aston Martin da WEC, se ele quiser. E buscando um bom piloto para substituir ele, a gente já teve alguns rumores disso, de que o Leclerc poderia sim estar negociando com a Aston Martin por conta de insatisfações com a Ferrari. Se a Ferrari não apresentar um bom carro em 2026, pode ser que ele realmente saia da equipe de Maranello. Isso é algo que foi falado algumas vezes, e a principal equipe que foi montada, que conversou com ele e fez proposta, é a Aston Martin, que pode não começar muito bem em 2026, mas tudo vai depender também da evolução. Eu acredito que com o Adrian Newey no projeto, eu acredito que com os investimentos corretos e dinheiro eles têm para isso, eles consigam se recuperar do atraso e podem terminar a temporada muito bem, apesar de que provavelmente vão começar mal. Eu tinha feito uma previsão, né, de que eles fariam uma gracinha ali. O começo da Aston Martin vai ser muito ruim, provavelmente, mas eventualmente eles conseguem. Eu acredito que com a Adrian Newey no projeto eles conseguem se recuperar e ter bons resultados e convencer então, eventualmente, o Leclerc, caso a Ferrari não faça uma boa temporada, aí para Aston Martin. Próximo nome da nossa lista é a Vicarby, a Racing Bulls, e eu vou de Arvid Lindblad e Liam Lawson. Sim, mantendo a mesma dupla por dois motivos bem simples. O Arvid Lindblad, eu não consigo acreditar que a Red Bull vai querer forçar uma subida dele de qualquer forma. Ele tá entrando muito cedo na Fórmula 1, e pra mim, muito cru, ainda mais cru do que o Andrea Antonelli tava quando entrou. Então eu acho que vai ser um ano de erros dele, tá? Eu acho que vai ser um ano de resultados abaixo, um ano que ele vai cometer muitos erros, mas que ele não é um piloto ruim. Ele só precisa ainda se provar. E, pra ser honesto, pra conseguir fazer isso, ele precisa de pelo menos uns 2 anos na Racing Bulls. E eu acredito que nessa nova gestão do Laurent Mekies, que consegue entender melhor esse negócio de trabalhar com pilotos novatos, por ter trabalhado por tanto tempo nas equipes B da Red Bull, ele vai entender isso e vai ali conversar com a equipe, com o Alan Permane, e vai dar este tempo pro Lindblad se desenvolver e não tentar queimar ele como acontecia na antiga gestão da Red Bull. Enquanto o Lawson, ele pra mim é alguém que não tem muito futuro na Fórmula 1 fora das equipes Red Bull, e hoje eu acho muito difícil que ele suba, a não ser que seja uma temporada desastrosa do Hadjar, que eu não acredito que vai ser. Ele conseguiria mais uma oportunidade, o que eu também não acho que vai acontecer, mas eles não têm hoje nenhum piloto que eu considere pronto o suficiente pra assumir essa vaga. Tem o Tsolov na Fórmula 2, mas assim, o Tsolov passou muito tempo na Fórmula 3 para disputar o título e ainda perder pro Rafa. E agora ele vai pra Fórmula 2, tá na academia da Red Bull, beleza, mas eu não acredito tanto no potencial do Tsolov para chegar na Fórmula 1, por isso que eu acho que eles mantêm essa dupla pro ano que vem. Próxima equipe é a Williams, que vai manter pra mim o Alex Albon e o Carlos Sainz. Outra que não tem motivo pra mexer ali, time que tá ganhando não se mexe, não tá ganhando de fato, mas tá indo muito bem. O Alex Albon e o Carlos Sainz foram uma dupla perfeita. Eu já falei que essa pra mim é uma das melhores duplas da Fórmula 1 atual. Eu fiz um vídeo recentemente falando das duplas, ranqueando as duplas de 2026. Tá aqui o link no card pra você assistir depois desse vídeo. Mas o fato é que Alex Albon e Carlos Sainz pra mim são uma dupla completa. Não vejo razão nenhuma pra Williams tirar os dois. Conseguiram um 5º lugar sólido pelo trabalho em equipe deles. O Albon começou muito bem e decaiu, e o Sainz começou muito mal e melhorou no final. Se eles conseguirem corrigir esses problemas para que fique equilibrado e os dois vão bem ao longo de toda a temporada, eu não vejo uma única razão para que qualquer um dos dois saiam da Williams, e ela deve. Se também der o próximo passo que promete dar agora em 2025, 2026, provavelmente os dois também se mantêm lá por mais uma temporada. O próximo nome da nossa lista é a Ferrari, em que eu acredito que vai correr com a dupla Oliver Bearman e Lewis Hamilton. Essa é a dupla que eu estou apostando em 2027 para a Ferrari. Oliver Bearman e Lewis Hamilton. Bom, o Lewis, eu vou começar falando sobre ele. Basicamente, ele tem, supostamente, o que alguns rumores apontam, um contrato ali que muita gente está falando que é até o final de 2026, mas que na verdade pode ir até o final de 2027. Então ele tem mais um ano de contrato além dessa temporada. Ou seja, mesmo que não seja o ano ideal, mesmo que ele não performe tão bem, ele pode ainda ficar mais uma temporada, a não ser que os dois, caso, nesse cenário em que ele não vá bem, cheguem num acordo amigável para separar as duas partes.
Porém, eu não acho que vai ser um ano ruim do Lewis, tá? Eu acho que vai ser um bom ano do Lewis, é melhor que do ano passado, pelo menos, nada comparado ao que a gente sabe que o Lewis já foi um dia, mas eu acho que vai ser um ano muito melhor do que o do ano passado. O carro da Ferrari não era atualizado desde abril, tiveram alguns problemas internos ali de adaptação, o próprio engenheiro, né, o Ricardo Adami do Lewis Hamilton, no momento que eu gravo esse vídeo, pouco antes, inclusive, saiu o anúncio de que o Adami não vai ser mais o engenheiro do Hamilton em 2026, então dá pra ver ali também que a Ferrari já está fazendo algumas mudanças para tornar ele mais confortável dentro do carro. E eu acredito que, dessa vez, focando em atualizar desde o começo, trabalhando com o carro, trabalhando com seus pilotos, escutando um pouco mais o Lewis, ele vai ter um trabalho, ele vai entregar um trabalho melhor em 2026, e mesmo que termine atrás do Charles, mesmo que não sejam campeões mundiais, mesmo que não seja a melhor Ferrari de todas, vai ser o suficiente para manter ele por mais uma temporada. O problema é que nesse cenário, em que a Ferrari não vai tão bem, eu coloquei o Charles Leclerc saindo da equipe e indo para Aston Martin. E por conta disso, a Ferrari evidentemente subiria o seu piloto hoje da academia deles, né, que tá na Haas, aquecendo o banco ali pro Rafa, mas que tá na Haas só esperando uma oportunidade para subir pra Ferrari. Eles trariam o Oliver Behrman, que é o piloto que se mostrou muito capaz, se mostrou muito bom em 2025, e o próprio Fred Vasseur já disse que tá com bons olhos, assim como o Vasseur já disse que tem bons olhos pro Rafa, que ele é um piloto muito bem visto dentro da Ferrari, que vai dar tempo de treinos livres e testes privados para ele agora em 2025. Ele falou muito bem do Behrman também, que é um piloto que a Ferrari acredita muito e que vê potencial para pilotar a Ferrari no futuro, quando a oportunidade surgir, e eu acredito que 2027 pode ser a sua oportunidade. Próxima equipe, a Red Bull, deve vir com a dupla Max Verstappen e Isaac Hadjar. Sim, a Red Bull vai ter estabilidade. Pois é, quem diria que eu estaria apostando na mesma dupla por 2 anos seguidos ali, né? Parece até que a gente está sonhando em dizer isso, conhecendo a Red Bull dos últimos anos, mas sim, a Red Bull, se bem que o Pérez ficou um bom tempo, né? Eu tô pegando o pé, mas o Pérez ficou um bom tempo na Red Bull. Agora, em relação a pilotos novatos, o segundo carro da Red Bull não vinha sendo muito amigável. Porém, eu acho que vai ser diferente na situação do Isaac, que eu acredito que o Hadjar vai sim conseguir fazer uma boa temporada. Ele já disse que o objetivo dele não é tentar bater o Verstappen, não é tentar ser mais rápido que o Max, é fazer o papel dele, que é tentar pontuar, tentar entregar os melhores resultados e ir evoluindo ao longo da temporada. E perfeito. Ele tá com a mentalidade em dia. Eu acredito que essa nova filosofia da Red Bull, com o Laurent Mekies lá dentro, com a equipe mudando um pouco esse foco de queimar segundo piloto, não. Agora a gente quer que os 2 carros corram bem. Não é mais a filosofia Christian Horner de apenas um carro na pista e o resto que se... né? Agora, nesse canal eu não posso falar isso. Mas não é mais o objetivo de queimar o segundo piloto. É o objetivo que os 2 pilotos tenham um bom carro e que a equipe tenha o melhor resultado. E o outro ponto é a questão Verstappen, que se a Red Bull não estivesse tão bem, tem cláusulas de contrato a partir dessa temporada que permitiam ele sair da equipe, cláusulas mais fáceis, mais atingíveis. Porém, a Red Bull é uma das equipes que teria descoberto a brecha do regulamento, assim como a Mercedes. Eles não conseguiram replicar, supostamente, com a mesma efetividade que a Mercedes, então seria um pouquinho abaixo, mas eles ainda assim teriam uma vantagem em relação ao resto. E daí, se compensar, se fizer um bom carro, que pode no começo ser um problema, já que eles investiram muito na temporada de 2025, para tentar recuperar ali, né, quando o Laurent Mekies chega, ele foca muito em melhorar o carro para convencer o Max a ficar, principalmente, né, entregar um bom carro para ele e convencer o Max a ficar, e isso pode atrasar um pouco o começo da temporada deles em 2026. Mas eventualmente a Red Bull já se provou diversas vezes que é capaz de evoluir seu carro, e se o Max tiver um carro minimamente competitivo, ele faz estrago. Por conta disso, eu acredito que a Red Bull vai estar boa o suficiente para convencer o Max a ficar e boa o suficiente para o Hadjar fazer um bom trabalho. Próximo nome da lista é a Mercedes, com George Russell e Andrea Kimi Antonelli. Outra equipe que eu não acredito que vamos ter muitas mudanças, o Russell. Se tudo apontar do jeito que tá se encaminhando, vai ter o melhor carro, provavelmente vai brigar pelo título mundial. E mesmo que não brigue, no último ano já mostrou que tem capacidade e qualidade para isso. Acho que se a Mercedes tiver pelo menos boa o suficiente para brigar pelo título com a McLaren e o Russell fizer uma grande temporada, ele já tá garantido para 2027. Claro que tinham ali os rumores, aquele namoro do Verstappen na Mercedes, mas acho que com a renovação do Russell para 2026 e, se o carro for bom o suficiente, a possibilidade dele ganhar o título, eu acredito que a Mercedes não deva interferir nessa potência que eles têm ali, nesse grande piloto que eles têm pra mim, que é o George Russell, que tá na mesma prateleira ali dos melhores pilotos da Fórmula 1 hoje, que você tem o Verstappen em primeiro, daí você tem um segundo lugar mais nebuloso entre Russell e Leclerc, que eu coloco o Russell na frente, mas tem gente que coloca o Leclerc, e até aí, né, não acho que seja nenhum crime. Os dois pra mim são ótimos pilotos, e depois o Verstappen são os melhores do grid hoje. E do outro lado, a joia, né, o que a Mercedes está cultivando há anos, desde as categorias de base, desde o kart, a Mercedes já está cultivando o Andrea Kimi Antonelli, fez um bom primeiro ano de estreia, justificou a renovação e deve
fazer um bom segundo ano também, pra mim, justificaria ficar mais uma temporada, e até porque ele é muito novo, ele precisa de um tempo, ele precisa de adaptação, e faz sentido ele ficar um tempo ali sendo esse segundo piloto, ficando na sombra da Mercedes pra se adaptar, e quando estiver bom o suficiente, brigar pelos seus títulos na equipe. Por fim, a atual campeã de construtores, a McLaren, que deve ficar com Lando Norris e Oscar Piastri. Ambos os pilotos estão contratados para a temporada de 2027. O contrato do Lando Norris acaba no final de 27 e o do Piastri acaba no final de 28. Então, ambos os pilotos estão contratados já pro próximo ano. Claro que, a depender de cenários, a depender do que aconteça, alguém poderia sair, uma oportunidade, alguma coisa. Já tiveram aqueles rumores de que a Ferrari poderia conversar com o Piastri. Eu não sei se isso aconteceria, principalmente se a McLaren continuar sendo uma potência agora em 2026. Se a gente chega nessa temporada e a McLaren mais uma vez se prova ser uma potência, brigar com uma Mercedes pelo título mundial que seja, eu acho muito difícil de qualquer um dos dois querer sair da equipe. Assim, minha opinião, eu sei que muita gente vai falar, mas a McLaren sabota o Piastri, ai, cara, pelo amor de Deus, isso aí, acreditar nessa teoria da conspiração é uma maluquice gigantesca, né, essa é a verdade, isso é uma teoria da conspiração. Claro que eu acredito que a McLaren possa sim ter uma preferência pelo Lando Norris, piloto da casa, eles que cultivaram desde a categoria de base, tá no começo do projeto da era Zac Brown, ele é o piloto que cresceu com a equipe, é britânico, então eu entendo assim, tipo, uma certa preferência. Mas em nenhum momento houve algo que justificou uma sabotagem ao Piastri. Nada. Absolutamente nada de sabotagem. E o Piastri sabe disso. O Piastri sabe muito bem disso. E ele sabe que ele tá numa equipe capaz de disputar o título mundial. Então, mesmo com a pipocada dele esse ano, mesmo com tudo que aconteceu, ele deve voltar bem. Assim, o grande problema dele foi quando chegou no final da temporada, as rodadas americanas que ele tem muito problema, isso aí não é de hoje, né? Na temporada passada ele já teve alguns problemas em pistas como no México mesmo. Claro que no Azerbaijão acho que ele não tem muita desculpa, foi uma pipocada imensa que ele fez no Azerbaijão, mas outras corridas ele também foi muito mal e entregou de bandeja o título pro companheiro de equipe. E eventualmente, né, na disputa ali pro Verstappen, pelo menos a chance de brigar por esse título. Mas eu acredito que ele volte mais forte agora, ele vai com certeza ter melhorado, ele vai conseguir encontrar um resultado melhor agora em 2026, diferente do que foi pelo menos no último ano, e justificar uma renovação com a McLaren da mesma forma que eu acredito que o Lando Norris, não preciso nem dizer, ele vai ficar mais um ano também, ele tem o contrato até o final de 27, não vejo ele saindo para ir para outra equipe também, eu não vejo nenhum dos dois saindo, mas eu perdi mais tempo falando do Piastri por conta de todas essas questões né, das teorias da conspiração, de que ele é sabotado, de que ele pode querer sair, eu não acho que ele vai sair. E o Lando Norris eu não preciso nem dizer, eu acho que todo mundo já sabe que ele realmente não vai sair da McLaren, ele tá desde o começo do projeto, o carro é bom, pode entregar vitórias, ele pode fazer uma boa carreira lá. E eu acredito que assim, ele se aposenta na Ferrari não, desculpa, na McLaren. A minha visão é que o Lando Norris se aposenta correndo pela McLaren, e por conta disso, os dois ficam pra 27. Mas aí tá a minha previsão das duplas da Fórmula 1 pra 2027. Eu quero saber a sua opinião, não esquece de deixar ela aí nos comentários, se você concorda, discorda, o que você mudaria dessa lista de previsão pra 2027, que nós vamos revisitar em dezembro de 2026 pra ver o que a gente acertou ou não, né? Porque até lá, todas as equipes já vão ter anunciado seus pilotos, provavelmente, né? Senão, no dia que a última equipe anunciar o seu último piloto para 2027, a gente volta aqui também. Lembrando que se você gostou do vídeo, você pode ajudar o clube se inscrevendo no canal, porque já ajuda muito a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui para vocês. Outra forma de ajudar é clicando aqui embaixo no botão Seja Membro. É uma maneira simbólica, totalmente opcional, mas que faz uma grande diferença para poder continuar produzindo esse projeto aqui para vocês. No mais, eu quero deixar um abraço do fundo do meu coração para todos vocês que ficaram até aqui e até o próximo vídeo.